Então, Marco Shen é candidato a deputado estadual. Você acabou de chegar de viagem, quer dizer, não tanto assim, estamos aqui na campanha, em plena campanha, falta basicamente quase 30 dias para as eleições. Eu quero saber da sua viagem, o que ela trouxe de coisas boas e ideias para a nossa campanha. Bom, Ana, o que acontece é o seguinte, estive recentemente, lá pro lado do Oriente, lá em Taiwan, na região da China. O que eu pude perceber é como funciona o sistema de desenvolvimento tecnológico que esses países estão fazendo hoje em dia. Uma das coisas que eu percebia é o seguinte, eles têm polo de desenvolvimento de tecnologia. Não que não exista no Brasil, existe sim em Minas Gerais, existe também em São Paulo, só que são coisas pontuais, né? Uma coisa que eu achei fantástico, Ana, foi O que, por exemplo? tem um centro de desenvolvimento chamado ITRI. ITRI, quais Isso. são as siglas? Institute Technology Ok. Research Industry. Então, na verdade, é um instituto de pesquisa tecnológica e industrial. Perfeito. Como é que funciona lá? Como muita gente que às vezes tem uma boa ideia, mas não tem dinheiro para desenvolver essa ideia, o que o pessoal fez? O governo criou um centro onde todos os equipamentos mais modernos do país estão localizados ali. Mas, desculpa interromper, esses equipamentos especificamente, eles são de ponta? Que tipo de equipamentos são esses para desenvolver essas ideias? Por exemplo, equipamento de ensaio, equipamento de teste, por exemplo, vamos pensar... Um laboratório. Vamos pedir, por exemplo, equipamento que pode fazer de cromografia, por exemplo. Ok. Tá? Então, se a pessoa for fazer um teste desse fora, ia pagar uma fortuna. O que acontece? Um empresário que tem um projeto interessante, você simplesmente apresenta para esse instituto. Uma vez aprovado, você tem direito de ficar 3 anos nesse instituto. E durante esses 3 anos, você paga um custo baixíssimo. O que seria esse custo baixíssimo? Por exemplo, você tem direito a 3 salas, e nessas 3 salas, que dão som mais ou menos em torno de 90 metros quadrados, você tem direito de usar telefone, internet, todos os equipamentos, claro, com reserva, mas não tem distinção, apenas que você reserva com antecedência. E a partir daí você consegue usar todas as instalações. Bárbaro! E outra coisa também muito interessante, como vocês têm vários projetos ao mesmo tempo nesse instituto, você pode trocar informações com as pessoas que estão desenvolvendo algo muito próximo que você possa vir a utilizar. Existe um grande intercâmbio. Entendo. A partir daí, o que acontece? Durante esses 3 anos, vamos fazer um exemplo, você paga um aluguel de um galpão, quanto você iria pagar? Mais ou menos? Sem dúvida, uns 10 mil reais, depende do galpão. Telefone, internet, instalação, tudo isso aí, equipamento, locação de equipamento. Perfeito. Lá, por exemplo, custa mais ou menos em torno de 4 mil reais para você usar tudo, inclusive os equipamentos mais modernos que existem. E você tem a troca de ideias também com as pessoas que estão lá. Ou esse acesso é fácil ou não? É fácil, é fácil. Mesmo porque, na realidade, existe um grande centro onde cada um tem os projetos dele, todo mundo está sabendo que tipo de processo é desenvolvido. Sim. Então, automaticamente, o que acontece? O que a gente pode fazer lá é assim, as pessoas com esse desenvolvimento desses 3 anos pagam um valor fixo. Ok. Então, por exemplo, vai fazer um ensaio que vai pagar, por exemplo, 100 mil reais, ele não vai pagar 100 mil reais, ele vai continuar pagando os 4 mil reais. E a partir daí ele desenvolve algum produto que possa ser licenciado. Esse tipo de ideia, Ana, é o que eu gostaria de trazer para o Brasil. Acho esplêndido. Juntamente, assim, isso, inclusive, precisa de muito de uma influência de uma deputada federal, por exemplo, que é uma coisa que você pode abraçar com isso com bastante fervor e com bastante certeza que é um sucesso. Sim, eu abraçaria com certeza, agora com um detalhe, não podemos esquecer da responsabilidade social. Marco Shen, acho importante, de repente, aqueles alunos muito estudiosos das faculdades de tecnologia, de desenvolvimento, que ganhem, entre aspas, uma bolsa nesse local, para com que possa ficar 3 anos e desenvolver o seu projeto. Isso é um incentivo. Claro, claro. Então, o que nós temos que fazer na realidade? Trazer isso, principalmente já que nós seremos eleitos pelo Estado de São Paulo, trazer esse projeto para o Estado de São Paulo, como piloto até, e colocar a cada tipo de produto, seja, por exemplo, tecnológico, seja alguma coisa, por exemplo, em eletrônica, outra em produto químico, ou qualquer coisa, espalhar polos em São Paulo. Por exemplo, no norte, por exemplo, na região norte, por exemplo, o Centro Tecnológico de Computação. Na região leste de São Paulo, por exemplo, polo químico. Entendi. Na parte oeste,
O ideal seria tudo casado com o seu geográfico, né? Porque cada polo existe uma geografia. Por exemplo, tem determinados centros e locais no Brasil que você vai encontrar minérios, por exemplo, onde você pode tirar dali algo para experiências. Claro, né? claro, Então, isso tem que ser estudado. Sim, na realidade, o que nós queremos fazer? Com que todo São Paulo haja grande desenvolvimento. Por quê? Se cada área específica existe um polo industrial, um polo de tecnologia, os nossos jovens serão bem treinados. Sem dúvida. Eu acredito, Ana, que é o seguinte: esse tipo de modelo vai servir para o Brasil porque nós podemos em São Paulo. Aliás, São Paulo é o lugar onde 40%, toda a riqueza produzida, que é o PIB, né, Produto Interno Bruto, é produzida aqui em São Paulo. E esse 40% é que praticamente sustenta a grande maioria de todo o país. E você diz que esse 40% então que entraria nesse sistema. Qual o percentual que você daria para isso e quantos polos você daria para São Paulo? Eu acho que a gente tem que começar com um projeto piloto para todo São Paulo. De repente, se existir uma grande, esse projeto for bem sucedido, o que nós podemos fazer? Lá no Congresso Nacional, você pode pedir para o colega seu de outro estado estender, por exemplo, para o Nordeste. Então, em vez de a gente ter no norte de São Paulo um polo de tecnologia de informática, vai para o Nordeste do país. E aí, em cada região do país, conforme o tipo de terreno, geografia e o tipo de universidade que tiver lá, nós vamos colocar um polo tecnológico. Eu acho que o que acontece, isso é uma opinião de convicção. Eu não acredito que o Brasil, que nós temos minério, riqueza que nós temos, que nem a Vale, que exportou nesses últimos 8 anos, que alavancou, inclusive desenvolvimento e caixa para o Brasil, né? Simplesmente tem que exportar minério e comprar produto acabado. Eu acho que o conceito do Brasil é o seguinte: nós temos aqui produzir, já que nós temos matéria-prima, vamos também para a área de produção do produto acabado. Perfeito. E dali nós exportamos para o resto do mundo. Bom, eu acho que eu posso dar um exemplo aqui muito simples. Aqui eu tenho um anel que ele é folhado a ouro e ele é de uma pedra brasileira, né? É uma ágata branca. Então, enfim, aqui você pode ver, a pedra brasileira você tira daqui e o restante do material também você tira aqui do Brasil. E você sabe muito bem que esse é um produto com extremo sucesso fora do Brasil. Sim, sim. Que podemos vender. Então, o que acontece? Cada país foca alguma especialidade. Por exemplo, a Europa hoje em dia, até por essa situação que ela está hoje, ela não tem mais lugar, terreno para desenvolvimento agrícola. Então, automaticamente, ela é obrigada a comprar do quê? Dos outros países. Só que a Europa se especializou em fazer o quê? Desenvolvimento tecnológico, setor terciário. Então, o setor de serviço de tecnologia é onde está concentrado na Europa. Há hoje um deslocamento para a China por causa da produção da mão de obra barata. Espaço também. Exatamente. Né? O que nós temos que fazer na realidade? Nós temos que também, para desenvolver o país, nós não podemos depender de tecnologia estrangeira. Por exemplo... abraçaremos tudo. Na realidade é o seguinte, não é que nós vamos abraçar, vamos criar uma cultura de conhecimento. Sim. Tá? Porque se a gente não criar cultura de conhecimento, aí não adianta, todo mundo reclama sobre o terceiro mundo. Por que terceiro mundo? Se hoje, com a situação que aconteceu no mundo inteiro, nós conseguimos passar por essa dificuldade, por que a gente não pode superar essa dificuldade, virar a liderança aqui na América Latina, como o Brasil sempre quis? Já estamos em 8º, né? Então, daqui a pouquinho... Parece que a expectativa é não chegar ao 4º, não é isso? Sim, pela grande expectativa.